Meu relato de parto, parte 3. O parto não foi como eu esperava, mas graças a Deus deu tudo certo, que eu tenho que agradecer imensamente a Deus. Foi tudo perfeito e agradável, segundo a vontade de Deus. Mas se fosse da minha vontade, não teria sido como foi. Vamos lá, vou te contar tudo o que foi que aconteceu em relação ao meu parto. De primeira, né, qual o tipo de parto vocês perguntaram? O meu parto, eu queria muito, eu estava com um desejo muito grande de ter um parto normal. Tudo corria para um parto normal por conta da minha gestação. O relato da minha gestação, uma gestação 100% saudável, ativa, tinha tudo para ser um parto normal. Só o que aconteceu? O meu parto, ele foi um parto cesáreo. Foi muito tranquilo, muito rápido também. Minha bebê nasceu assim, perfeitamente linda desde o início. Vou colocar a vídeo aí dela para vocês verem, logo após o nascimento. E o que aconteceu? Porque o parto foi uma cesárea e não uma normal. Eu tinha tudo para ter um parto normal, mas foi um parto cesáreo. Se passaram os dias, eu entrei em 41 semanas de gestação. 41 semanas de gestação, o recomendado da minha obstetra foi que chegassem 41 semanas e eu não tivesse entrado em trabalho de parto, eu teria que ir para a maternidade imediatamente. Então, assim eu fiz. Deu o dia, completou 41 semanas num domingo, e então assim que completou 41 semanas, eu vi que não estava sentindo dor, nada. Gente, não tive nenhuma contração, não tive dor, não tive nada, 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 absolutamente nada. Não tive nada. Nem apontava a bebê, né, Zoe, não apontava, não queria vir logo ali naquele tempo. Não apontava, não dava sinais. E aí eu já fiquei em alerta. Se chegasse no domingo, completava 41 semanas, eu já iria para a maternidade. Eu e meu esposo, a gente viu que realmente não ia entrar. Entrou o domingo, então eu falei, não, vou esperar até meio-dia. Se caso eu não entrar em trabalho de parto, a gente vai para a maternidade. E assim foi feito. Chegou meio-dia, nós fomos, ajeitamos as coisas e fomos para a maternidade. Tranquilamente, andando perfeitamente, tudo tranquilo. Fui para a maternidade no domingo, 41 semanas, e chegando lá, dei toda a entrada e tudo mais. Minha médica me orientou em relação a todo o processo. Fizemos uma última ultrassom, a ultrassom lá na maternidade, tudo certinho. E aí é o que vem a questão. Antes de fazer a ultrassom, eu ficava fazendo os exercícios, né, dentro ali da maternidade, do leito que eu estava. Ficava fazendo os exercícios para ver se estimulava. Porque até então, eu falei, se não vier logo, não entrar em trabalho de parto, eu vou precisar tomar como é que fala? Estimular, né, para poder o bebê vir. Então, o meu pensamento era esse, mas de qualquer forma eu queria ter ali sempre o parto normal. Até que quando a gente demorou um tempinho, a gente foi fazer a ultrassom. Quando eu deitei na mesa da ultrassom, eu senti um líquido saindo, quente. Aí eu falei, a médica, né, que estava lá na maternidade, falei, a bolsa rompeu. E ela falou, agora? Eu falei sim. Ela, meu Deus, olha só, não sou obstetra não, tá? Aguarda aí um pouquinho. Eu falei, não, eu tô sentindo um líquido quente sair. Só o que acontece? Antes disso, não tinha acontecido nada comigo. O tampão não tinha saído. E naquele momento no qual eu deitei ali, já de tarde, que eu fui fazer a ultrassom, ali foi o tampão que tinha saído. E aí, continuei tranquilamente dentro do processo. Quando eu cheguei na enfermaria, começou a sair líquidos, bastante líquidos, né? A bolsa realmente tinha rompido.
ali na enfermaria, então já foi uma quantidade boa de bastante de líquido. E a partir daí a gente já foi para o quarto, o leito que a gente iria ficar para poder dar início ao parto. E aí eis a questão. Eu tinha duas opções: induzir o parto, se eu queria o parto normal, induzir ou fazer a cesárea. Eu tinha essas opções. Só o que pegou para mim ter feito o parto cesáreo. Eu já estava com 41 semanas. A bebê, ela estava com... Na ultrassom que a gente fez no hospital, ela estava com 4,3 kg, se eu não me engano, 4,3 kg. Não, 4 quilos, cento e pouco, alguma coisa assim. Não me recordo bem. E então, eu correria o risco de ser um parto muito difícil, por mais que elas colocassem ali o estimulador para poder estimular o processo para o parto normal, correria o risco de ser uma cesárea depois, porque eu ainda não tinha entrado em trabalho de parto, nada disso. A médica fez o exame de toque, eu só estava com 1 centímetro de dilatação, então iria ser um parto muito demorado, provavelmente muita dor, porque a bebê é grande e também já estava 41 semanas. Então, eis a questão, ficou nessa decisão para mim poder decidir. Então, eu pensei muito bem, pedi para que as médicas se retirassem do quarto, pedi para Igor também se retirar do quarto, porque eu queria ter aquele momento só meu, para mim poder pensar e tomar essa decisão e que fosse uma decisão assertiva. E eu não queria uma decisão que fosse do meu ego, que fosse do meu querer, mas sim que Deus falasse muito comigo. E foi aí eu fiquei um tempo e Deus falou, né? Deus falou comigo que nada é da forma do como eu quero. Eu sempre falei que queria o parto normal, que eu gosto de parto normal, mas às vezes as coisas vêm de uma forma com que a gente não espera, a gente não é como a gente quer, e sim como Deus quer. Então ele me trouxe muito no meu coração que talvez eu iria sofrer muito naquele parto se fosse normal e consequentemente eu iria ter que fazer uma cesárea, porque a bebê era muito grande, já estava 41 semanas. E então Deus falou muito comigo, então eu optei pelo parto cesáreo. Então foi aí que eu fui, chamei, pedi para a médica, quando ela retornou, chamar Igor. Então eu decidi um parto cesáreo, porque eu não iria sentir tanta dor assim, não iria sofrer tanto, porque eu só estava com 1 centímetro de dilatação, 41 semanas, e a bebê é uma bebê grande, com 4 quilos e pouco. A partir daí, o meu parto foi um parto cesáreo. E aí, depois que eu decidi, foi tudo muito rápido, tá? Tudo muito rápido. Às 7 horas eu entrei na sala de cirurgia, então foi aplicada anestesia em minha RAC. Fiquei muito fiquei com medo, porque eu nunca precisei estar em um hospital para fazer uma cirurgia de grande porte, porque querendo ou não, a cesariana é uma cirurgia de grande porte, e ainda mais para me anestesiar daquele jeito que foi, através da coluna e tudo mais. E eu só podia entrar na sala depois que eu tomasse a RAC, que eu fosse anestesiada, que eles preparassem, higienizassem tudo. E aí foi o procedimento. Teve esse procedimento, aí logo me colocaram na posição certa, me higienizaram tudo. E a partir dali foi tudo muito rápido. Eu nem vi, você tem noção, eu nem senti eles cortando nada. A Igor já estava do meu lado, e aí a bebê... O momento mais emocionante foi quando Zoe, eu ouvi o choro dela. Quando eu ouvi o choro dela, aí pronto, eu me acabei. Ai, meu olho fica cheio de lágrimas, ó. Porque ali foi muito emocionante. Eu me acabei de chorar e tudo. Foi um choro, muito choro de felicidade, de alegria. E
E foi muito lindo, sabe? O nascimento dela, por mais que não foi normal, mas foi lindo demais. É um momento incrível. Um momento, então, se você vai viver ou já viveu isso, você sabe o que eu estou falando. E logo ali em seguida já botaram ela do meu lado, colocaram ela para mamar, então ela já pegou o peitinho ali, já perfeitamente. Aí levaram ela para poder finalizar a cirurgia e Igor ficou o tempo todo, amor, fica o tempo todo do lado dela. Aí ficou um bom tempo ela olhando para mim, ela assim na caminha dela e eu na cama da cirurgia e Igor do lado, só observando. E ela olhando para mim o tempo todo olhando, olhando, olhando tudo, conhecendo. Foi muito lindo. Vou ver se eu coloco o vídeo aqui para vocês verem esse momento. Mas foi assim um momento incrível, um momento lindo mesmo. Aí o procedimento, né? Terminou os procedimentos, a gente subiu para o quarto e ficamos 3 dias no hospital ou na maternidade. Por quê? Vou tomar o meu café aqui. Porque ficamos 3 dias na maternidade. Lá na maternidade a gente precisava, como foi uma cesariana e tudo mais, então tinha que passar por essa observação, a bebê também, então já fizemos todos os exames dela lá, todos os exames. Vacina, ela tomou tudo lá na maternidade, foi assim, uma maternidade muito acolhedor, muito boa, com profissionais excelentes, melhores, referência aqui em Salvador. Então, foi tudo muito perfeito. E ela nasceu perfeitamente bem, sabe? Bem, cheia de saúde, não teve nada, tomou as vacinas. Minha mãe foi um dia ficar na maternidade comigo e minha mãe falou, ela é corajosa, porque as bebês tudo chorando quando foi tomar vacina e ela tomou 2 vacinas, não chorou de forma alguma. Aí fizeram todos os exames que precisava. E aí a gente ficou esses 3 dias indo pro 4º dia. Ficamos até o final do 4º dia lá para receber a alta, né? Demorou um pouquinho a alta no 4º dia. Tivemos que esperar o outro dia, porque fazia 48 horas na madrugada e só teria que receber alta, só pode receber alta no outro dia de manhã. Então a gente tinha que esperar a pediatra dela chegar e tudo mais, avaliar, né? E nesse processo demorou, a gente só saiu de tarde, mas foi muito bom. Foi incrível. O lado ruim da cesariana é porque você fica muito impossibilitada, sabe? Você fica impossibilitada de levantar. O pai de Zoe, meu esposo, Igor, ele foi incrível na maternidade. Ele cuidou de todos os detalhes que deveria ter cuidado. Então, eu só fiquei deitada na cama e ele fez tudo o que precisava. Troca, cuidar, levar para fazer os exames, tudo ele fez com toda cautela, com todo cuidado, todo amor. Né? Então foi um momento assim muito especial pra gente, que a gente nunca tinha passado por isso. E foi um momento lindo, um momento incrível de verdade, né? O nascimento da nossa filha. E assim foi o meu relato de parto. Então, se você aí, mamãe, deseja ter, vai ter um filho, ou pretende ter e quer o tipo de parto, né, que você quer, claro, você tem a opção de escolha, mas seja sábia, inteligente para poder escolher, tá? Porque se for um caso como o meu, não seria inteligente eu ter esse tanto de risco com esses tantos de fatores que falavam não. Então, seria muita irresponsabilidade minha. Então, a gente tem que saber, ter sabedoria, agir com responsabilidade primeiro, pedir direcionamento a Deus, porque Deus, ele fala o tempo todo. Então, é esse o meu relato de parto. Beijo, beijo. E depois volto aqui no canal para poder falar. Aproveita, se inscreve, fica ligadinho aqui no canal que eu irei colocar aqui a minha questão em questão do meu corpo, como mudou, o que precisa, qual a estratégia que eu irei fazer para poder voltar ao meu corpinho de antes, ou até melhor, quem sabe, né, mulher? Vou fazer tudo isso aqui para vocês aqui no canal, tá bom? Então, um beijo.